Fala pessoal, professor Marcos Gomes na área novamente e gravo esse segundo vídeo para a gente trabalhar um pouco acerca da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, buscando trazer uma maior proximidade aqui dos nossos alunos da realidade da instituição e da realidade dos defensores públicos. E alguns alunos me encaminharam algumas mensagens perguntando sobre a escolha de vaga caso vocês sejam aprovados aí no concurso de analista. É claro que quanto melhor a sua colocação no concurso, em geral, será a sua maior opção, as opções de vagas para vocês escolherem. Eu tive a opção de atuar em várias áreas, mas desde o início eu escolhi atuar na área civil-família, tá? Tive a opção de atuar na área criminal, tive a opção de atuar no interior, na área de infância civil, infância criminal, mas o que eu levei em consideração no momento da escolha de vaga? Alguns critérios eu acabei levando em consideração. Primeiro, eu queria ficar na capital. Segundo, eu queria um bom bairro para morar. E em terceiro, eu levei em consideração a matéria que eu mais gostava de, eventualmente, de atuar e de estudar. Então, preferi ficar na área civil e família, levando em consideração alguns fatores. É claro que, se você for aprovado, você vai ter a opção de ficar no interior, vai ter a opção de ficar na capital. Existem diversas áreas de atuação na Defensoria Pública. Professor, me traga um exemplo. Se você gosta de atuar na área criminal, você vai atuar, por exemplo, nas varas singulares, nas varas criminais. Você poderá ser um analista de um defensor público no tribunal do júri, na execução criminal. Então vejam como existem áreas para vocês eventualmente atuarem na Defensoria Pública. Eu gosto de atuar na área de infância. Você vai ter defensor público na área de infância civil, na área de infância criminal. Então existem muitas opções de atuação. Eu quero atuar na área civil, ou quero atuar na área de fazenda pública. Então vejam como existem muitas possibilidades para, eventualmente, ao longo do tempo, você ir se adaptando àquela matéria que você mais deseja. Tem muitos colegas que começaram atuando na área criminal, mas desejavam atuar na área civil. Depois de um tempo, eles conseguiram estar na área que eles desejavam. Então, com o tempo, certamente vocês vão acabar ficando aí na sua área de predileção. Tem outras possibilidades? Sim, possibilidades de atuar em algum núcleo especializado. Então, vejam aí que existem muitas formas de vocês atuarem. Quero atuar na área de violência doméstica. Então, aqui, na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, vocês vão ter muitas opções de estudo, opção de trabalho. Mas gravo especificamente esse vídeo aqui para a gente trabalhar sobre a Lei Complementar 80, e eu também quero conversar com vocês. A Lei Complementar 80 é a Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública. E, nesse estudo da Lei Complementar 80, vocês devem fazer um comparativo com a Lei Complementar 988/06, que é a lei de gênese da Defensoria Pública em âmbito estadual. É a Lei Orgânica da Defensoria Pública estadual. Então, é importante vocês estudarem a legislação nacional com a Lei Complementar 80. E isso aqui vai servir também de uma aproximação da realidade da instituição e para vocês conhecerem um pouquinho melhor a Defensoria Pública como um todo, tá? A par do nosso material, que tem isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, nós temos isso também no nosso material. Se vocês forem lá na Lei Complementar 80 de 1994, reparem o artigo 1º. A Defensoria Pública é instituição permanente. Permanente significa o quê? A Defensoria Pública é cláusula pétrea, uma cláusula pétrea da cidadania. Defensoria Pública não pode ser suprimida. Essencial função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático. Isso aqui é muito forte. Expressão e instrumento do regime democrático. A Defensoria Pública, quando atua, ela personifica a democracia. Fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos, a Defensoria Pública, ela, em sua essência, é a responsável pela tutela dos direitos humanos dos vulneráveis. E da defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial. A atuação da Defensoria Pública é para prestar assistência jurídica, abrangendo a atuação judicial
e extrajudicial, diferentemente da atuação meramente judiciária. A atuação de assistência judiciária é perante o Poder Judiciário. A assistência jurídica é mais ampla, então engloba aqui uma atuação judicial e extrajudicial. Dois direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Esse é o artigo 1º da Lei Complementar 80 de 94. Se vocês forem no artigo 2º, vocês vão ver que a Defensoria Pública abrange a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios e as Defensorias Públicas Estaduais. Então, nós temos uma divisão entre Defensoria Pública. Agora, repare, o que diz o artigo 3º. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, em que pese essa divisão existente nos incisos do artigo 2º, a Defensoria Pública deve ser considerada como uma instituição única. O que vem a ser essa ideia de unidade da Defensoria Pública? Vocações e objetivos únicos, existindo uma verdadeira unidade funcional entre todas as defensorias públicas, seja ela da União, dos estados, do DF, dos territórios. Princípio da indivisibilidade. Como decorrência da ideia de unidade, do princípio da unidade, a instituição não pode ser dividida. Por isso, os defensores públicos eles podem se substituir um ao outro, evitando a interrupção do serviço público, evitando o que a doutrina costuma chamar de solução de continuidade. Então, se eu entro de férias, um outro defensor logo me substitui. Isso decorrente do princípio da indivisibilidade. E princípio da independência funcional. O defensor público deve atuar conforme a sua convicção, evitando subordinações que não seja a lei e a Constituição. Então, o defensor público possui independência funcional. Ele vai atuar conforme a sua convicção. Mas a independência funcional não é um cheque em branco. Deve observar, por exemplo, os objetivos da defensoria pública, a função defensorial. A gente não pode atuar fora dos objetivos, dos limites constitucionais e legais. Então, cuidado com isso. Independência funcional não é um cheque em branco. E esses primeiros dispositivos que eu trago para vocês, eles possuem até mesmo uma reprodução na Constituição Federal, lá no artigo 134. Vejam que o artigo 134 caput é aí bem parecido ou praticamente igual a esse dispositivo do artigo 1º. Da mesma forma, os princípios institucionais da Defensoria Pública, da unidade, indivisibilidade, independência funcional, eles foram elevados a princípios constitucionais pela Emenda Constitucional 80. Mas, professor, quais são os objetivos, qual é a vocação da Defensoria Pública? Isso vai estar no artigo 3º-A da Lei Complementar 80 de 94. E tem lá os objetivos da Defensoria Pública. Quais são? Primazia da dignidade da pessoa humana e redução das desigualdades sociais, afirmação do Estado democrático de direito, prevalência e efetividade dos direitos humanos e a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Fomos até aqui? Veja que esse início é muito interessante e muito se assemelha com a Lei Complementar 988/06. Tá? Agora, o artigo 5º da Lei Complementar 988/06, que traz as atribuições da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é bem parecido e deve ser lido junto com o artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, que traz as funções da Defensoria Pública. Vamos ao texto da Lei Complementar 80. Inciso 1. Prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados em todos os graus. Então, seja em primeira instância, em segunda instância, nos tribunais excepcionais, STF e STJ. Inciso 2, olha que interessante. Promover prioritariamente, não é obrigatoriamente, é prioritariamente a solução extrajudicial dos litígios, visando a composição entre pessoas em conflito de interesses, por meio da mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos.
Quais são essas demais técnicas? Por exemplo, justiça restaurativa, um excelente exemplo para a Defensoria Pública relacionado a esse inciso 2. Inciso 3, muito importante também para a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, é a atribuição da Defensoria Pública promover a difusão e conscientização em direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico, a ideia de educação em direitos. A Defensoria Pública, quando promove a educação em direitos, ela incrementa a cidadania das pessoas, empodera essas pessoas, fazendo com que elas conheçam seus direitos judicialmente e possam exigir esses direitos judicialmente e extrajudicialmente. Inciso 4, prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições. E aqui, fiquem atentos aos denominados Centros de Atendimento Multidisciplinar da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, compostos aí por psicólogos e agentes sociais, que auxiliam a Defensoria Pública a prestar esse atendimento interdisciplinar. Inciso 5, exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa, o contraditório, em favor de pessoas naturais e jurídicas, tomem cuidado com isso, e jurídicas, em processos administrativos e judiciais. Veja que a assistência jurídica abrange a atuação judicial e extrajudicial, envolvendo também processos administrativos. Assistência judiciária é apenas perante o Poder Judiciário. O que vem a ser assistência judiciária? O exercício do contraditório e da ampla defesa perante o Poder Judiciário. Perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias e extraordinárias, utilizando de todas as medidas capazes de propiciar adequada e efetiva defesa dos seus interesses. Inciso 6, muito legal também, tá? Representar os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante os seus órgãos. Então, a Defensoria Pública pode peticionar, por exemplo, em um tribunal internacional, perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vejam que interessante. Defensoria Pública peticionando perante tribunais internacionais. Muito legal isso. Pode pedir uma medida cautelar, por exemplo, e nos tribunais internacionais pode participar como amigo escuro, pode participar de audiências públicas, e nós já tivemos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, por exemplo, participando de audiências públicas perante tribunais internacionais, sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos. Inciso 7, promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada tutela dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes. Estamos falando aqui da Defensoria Pública atuando em prol dos vulneráveis organizacionais. A expressão vulnerável, o termo necessitado, deve ser interpretado para fins do seu concurso em sentido amplo, abrangendo a vulnerabilidade organizacional. E o que vem a ser, professor, vulnerabilidade organizacional? Determinados direitos e interesses não são tutelados de forma efetiva, de maneira individual, isolada, atômica. Somente de forma coletiva, conjunta, molecular, é que esses determinados direitos são tutelados de maneira adequada. E a Defensoria Pública possui, sim, legitimidade para tutelar, para atuar em prol de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, posição já solidificada pelo Supremo Tribunal Federal. Avançando, inciso 8º, exercer a defesa dos direitos individuais, difusos e coletivos, individuais homogêneos, e dos direitos do consumidor na forma do artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal. Inciso 9º, impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data, mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativa de seus órgãos de execução. Inciso 10, promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos necessitados, abrangendo os direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais, ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela. O inciso 11 é muito importante e deve ser lido em conjunto com as denominadas 100 regras de Brasília. A gente traz aqui de forma exemplificativa grupos vulneráveis. Se você quiser conhecer de forma exemplificativa grupos vulneráveis, artigo 4º, inciso 11 e as 100 regras de Brasília.
exercer a defesa dos interesses individuais, coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado. Aqui é a função importantíssima da Defensoria Pública para atuar em prol dos vulneráveis. Inciso 14, acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado. Pessoal, vamos realizar aqui, vamos assistir esse vídeo com a legislação ao lado. Abrem aí no computador, peguem o seu vadimeco e vão aí anotando e marcando, eventualmente, o que vocês acharem pertinente. Isso aqui é mais para ser uma revisão e uma aproximação de vocês da realidade da instituição. Inciso 15, patrocinar ação penal privada e subsidiária da pública. 16, exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei. Então, por exemplo, em caso do réu citado por edital ou por hora certa, existe uma vulnerabilidade jurídica. E lembrando, a Defensoria Pública não atua somente em prol de vulneráveis econômicos. Já falamos em vulnerabilidade organizacional e aqui podemos falar em vulnerabilidade jurídica, tá? Vulnerabilidade jurídica em prol daquelas pessoas citadas por edital por hora certa que, eventualmente, vão necessitar da Defensoria Pública como curador especial. Inciso 17, atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, visando assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno dos seus direitos e garantias fundamentais. Atuar na preservação e reparação dos direitos das pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas. 19, atuar nos juizados especiais. 20, participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais, municipais, afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos. Vejam aqui a Defensoria Pública auxiliando na elaboração de políticas públicas. Então, veja a importância de uma atuação também extrajudicial da instituição. Executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados exclusivamente. Tomem cuidado com essas palavrinhas. Lá no inciso 2 foi prioritariamente. Aqui, receber as verbas sucumbenciais e destinando exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores. Lembrando que aquela súmula 421 do STJ, mal usinada súmula 421 do STJ, foi cancelada. STF aqui já bateu o martelo, que a Defensoria Pública faz jus, sim, aos honorários, ainda quando ela atue perante o órgão público, a municipalidade não, ainda que quando ela atue contra o Estado ou contra a União, ao ente público a qual ela pertence, ela fará jus, sim, aos honorários. Apenas para ficar mais claro, vamos supor que a Defensoria Pública do Estado ajuiza uma ação pleiteando medicamentos em face do Estado. A Defensoria Pública terá direito a honorários, mesmo em face do ente público a qual ela pertence. Isso aqui é muito importante, um dos julgados mais importantes para a sua prova está no nosso material. Outra atuação extrajudicial importante da Defensoria Pública, inciso 22, convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais. Parágrafo 2º, as funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas, inclusive, contra as pessoas jurídicas de direito público, um instrumento de transação, nos termos do parágrafo 4º, mediação ou conciliação referendado por defensor público, valerá como título executivo extrajudicial. A prova sempre coloca um instrumento de transação, mediação, conciliação referendado pelo defensor público valerá como título executivo judicial. Não. Título executivo extrajudicial, inclusive quando elaborado com a pessoa jurídica de direito público. Parágrafo 5º. Assistência jurídica integral e gratuita, conforme lá o artigo 5º, inciso 74.
custeada ou fornecida pelo Estado, será exercida pela Defensoria Pública. Isso é modelo público de Defensoria Pública, também denominado modelo Salaried Staff. No artigo 5º, inciso 74, nós temos um serviço público de assistência jurídica integral e gratuita, e quem vai prestar esse serviço público, de acordo com o artigo 134 da Constituição, de acordo com o artigo 4º, parágrafo 5º da Lei Complementar 80 de 94, é a Defensoria Pública. Isso é modelo público, isso é modelo Salaried Staff. Matéria também que está no nosso material. Parágrafo 6º, a capacidade postulatória do defensor público decorre exclusivamente de sua nomeação e posse no cargo público. Parágrafo 7º, aos membros da Defensoria Pública é garantido sentar no mesmo plano do Ministério Público. Parágrafo 8º, se o defensor público entender inexistir hipótese de atuação institucional, dará imediata ciência ao defensor público geral, que decidirá a controvérsia, indicando, se for o caso, outro defensor para atuar. Então, vamos supor que eu deneguei uma atuação para um assistido da Defensoria Pública por conta da impossibilidade jurídica do pedido. No vídeo anterior, nós já trabalhamos lá, deliberação 89 do Conselho Superior. Não esqueçam daquela deliberação, que é importante. Então, o defensor público denega o atendimento. Temos aí que dar ciência ao defensor público geral, que irá decidir a controvérsia, indicando, se for o caso, vamos supor, eu deneguei, defensor público geral do provimento. O caso não volta para mim, vai para outro defensor público. Por quê? Por causa da independência funcional. Tome cuidado com isso. Parágrafo 9º. O exercício do cargo do defensor público é comprovado mediante apresentação de carteira funcional expedida pela respectiva Defensoria Pública, conforme o modelo previsto na lei complementar, e valerá como documento de identidade e terá fé pública em todo o território nacional. O exercício do cargo de defensor público é indelegável e privativo de membro da carreira. E aí, lembra quando eu falei para vocês sobre o movimento de criação da Defensoria Pública, que acarretou em uma legislação democrática, horizontal, plural, participativa, transparente? Tanto no artigo 4º da Lei Complementar 80 de 94, nós temos direito dos assistidos da Defensoria Pública, como também na Lei Complementar 988/06, nós temos os direitos também dos assistidos da Defensoria Pública na legislação do Estado de São Paulo, que é ainda mais específica. Esse artigo 6º, meus amigos e amigas, vocês têm que saber em verso e prosa. Vocês têm que realizar essa leitura aqui diversas vezes do artigo 6º. Não deixem de detalhar isso aqui. Isso é muito importante. Vamos até aqui? Vou pular um pouquinho a legislação e chegamos na organização da Defensoria Pública. Em relação à organização da Defensoria Pública, vocês vão ter que realizar a leitura nessa parte da Lei Complementar Estadual. Lei Complementar 988/06. Vamos até aqui? E aí é um pouquinho diferente da Lei Complementar 80 de 94. Onde é que está a diferença, professor? Se vocês forem lá no artigo 10, nós temos a Defensoria Pública compreende órgãos de administração superior, órgãos de administração, órgãos de execução e de atuação e órgãos auxiliares. Agora, dentre os órgãos de administração superior, nós temos tanto a Defensoria Pública Geral, isso aqui é igual à legislação federal, mas nós temos 3 subdefensorias públicas. Tomem cuidado com isso. A primeira subdefensoria pública, ela vai coordenar o planejamento da Defensoria Pública do Estado. A segunda subdefensoria pública vai coordenar e orientar a atuação das defensorias públicas situadas na capital e região metropolitana. E a terceira subdefensoria pública, coordenar e orientar a atuação das defensorias públicas regionais situadas no interior. Então, terceira defensoria pública, interior. Segunda, defensoria pública, capital e região metropolitana. E primeira subdefensoria pública, ela vai coordenar o planejamento da defensoria pública do Estado como um todo. Então, vejam aqui que é muito importante vocês conhecerem bem esses órgãos da defensoria pública. Então, como órgão de administração superior, nós temos
Defensoria Pública Geral, primeira, segunda e terceira Subdefensoria Pública, Conselho Superior da Defensoria Pública, Corregedoria Geral. Olha o detalhe. Nós temos também na Defensoria Pública do Estado de São Paulo a Ouvidoria Geral como órgão de administração superior. Se perguntar de acordo com a Lei Complementar 80, órgão auxiliar. Se perguntar de acordo com a Lei Complementar 988/06, órgão de administração superior. Isso aqui é uma pegadinha que é a cara da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É a cara da prova de analista da Defensoria Pública. E aí, é claro, você vai ter que realizar a leitura. Poxa, como é que é feita a eleição do Defensor Público Geral e quais são as suas atribuições? Como que é a nomeação da corregedoria e quais são as suas atribuições? A mesma coisa em relação ao Conselho Superior. Como é formado o Conselho Superior e quais são as suas atribuições? Agora, órgão de administração superior importante para vocês, ouvidoria geral. Tá? É muito importante que vocês conheçam a ouvidoria geral, que faz essa ponte entre a instituição e a sociedade civil, trabalha como fosse um alto-falante, um ampliador de voz da sociedade civil em relação à defensoria pública. Isso é muito importante. Agora, tome cuidado com a forma de escolha da defensoria pública. Eu não vou detalhar isso aqui agora para vocês, tá? Mas nós temos uma forma de escolha no artigo 37 da Lei Complementar Estadual 988/06, só que ela foi um pouco modificada por uma deliberação do Conselho Superior. Se essa deliberação do Conselho Superior envolvendo a ouvidoria ela for cobrada em prova, eu irei colocar essa deliberação para vocês. Mas aí envolve um debate, um estudo um pouco mais aprofundado. Tá? Mas se eu me deparar com deliberações do Conselho Superior, já falei para vocês, deliberação 89. Do meu ponto de vista, vocês têm aí que saber, tem que conhecer a deliberação 89. Mas, se eventualmente vocês tiverem uma dificuldade, aí eu acredito que, ou eventualmente forem cobradas outras deliberações, eu trago para vocês essas deliberações que eu considero mais importantes. Vamos até aqui? Então fiquem atentos aí à ouvidoria geral. Pontos importantes para vocês estudarem, tá? Isso aqui, leitura traz leitura. Tem coisa que não tem para onde fugir. Garantias e prerrogativas dos defensores públicos, como artigo 127, independência funcional, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos e estabilidade. Isso está lá no artigo 127. No artigo 128, a Lei Complementar 80 traz as prerrogativas. O que você destacaria em relação às prerrogativas? Poder de requisição. Você tem que ler, lógico, esse dispositivo, mas o poder de requisição, no artigo 128, inciso 10, que foi considerado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, é aí uma das prerrogativas mais importantes para a sua prova. O que diz o inciso 10? Prerrogativa dos membros da Defensoria Pública requisitar de autoridade pública ou de seus agentes exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições. É importante que vocês leiam o artigo 129, que trabalha aí os deveres, proibições, impedimentos e responsabilidade funcional. Artigo 129 traz os deveres. Artigo 130, as proibições. 131 traz os impedimentos. E 133, a responsabilidade funcional. E aí, o que eu indico para vocês? Que realizem aí também, ao lado da Lei Complementar 80, a leitura da Lei Complementar 988/06. Vocês vão conhecer aí um pouquinho sobre os núcleos especializados, vendo quem são os núcleos especializados, algumas competências do núcleo, isso é importante. Quais são os órgãos auxiliares? Agora vamos ter aí no nosso cargo de analista jurídico da Defensoria Pública, mas nós temos a Escola da Defensoria Pública, Coordenadoria Geral de Administração, Grupo de Planejamento Setorial, Coordenadoria de Comunicação Social, Assessoria de Imprensa, temos os Centros de Atendimento Multidisciplinar, os estagiários, e aí vocês vão passando os olhos para conhecer um pouquinho da Escola da Defensoria Pública, dos estagiários, como é que vai funcionar a atuação desses órgãos auxiliares, e também vocês devem conhecer aí eventuais atribuições
do cargo de analista, que vai assessorar juridicamente aí os defensores públicos. É claro que, em algumas situações, vocês vão ter que ter, por óbvio, a assinatura do defensor público para a atividade sim, tá bom? Mas essa legislação que aprovou o cargo de analista, é importante que vocês realizem a leitura também, para vocês ficarem mais próximos da realidade do que vocês eventualmente vão fazer. A minha ideia aqui foi trazer alguns dispositivos que eu considero mais importantes. Eu sei que na Defensoria Pública do Estado de São Paulo existe um trecho da legislação estadual que trabalha de forma um pouco mais detalhada os processos administrativos, os processos disciplinares. Eu indico para vocês também darem uma olhadinha também nessa parte do regime disciplinar, lá a partir do artigo 168 da Lei Complementar 988/06. Você tem que conhecer um pouquinho da fiscalização da atividade funcional e dos serviços, conhecer as penalidades também, conhecer os procedimentos disciplinares, conhecer as sindicâncias, processo administrativo sumário. Passem pelo menos os olhos ali para vocês não se assustarem caso isso eventualmente seja cobrado no momento da prova. Então, trouxe para vocês aqui tanto um primeiro quanto um segundo vídeo para que vocês se aproximem um pouco mais da realidade da instituição. Eu sei, professor, grande parte disso que eu estou falando para vocês está no nosso material escrito. Mas eu trago um vídeo aqui até para dar esse viés, essa cara da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e aproximar vocês um pouquinho aqui da realidade da instituição. Pessoal, sigam firmes aí nos estudos e qualquer dúvida que vocês tiverem, eventualmente, mandem uma mensagem lá no Instagram da coleção Ponto a Ponto. Temos uma equipe lá à disposição de vocês. Beleza? Um abraço a todos, pessoal, e sucesso nos estudos.